antes da segunda-feira, eu estou estudando, irmãos, desde segunda-feira, toda manhã eu dou uma meditada, uma lida, uma meditada, e Deus me revela algo, e eu quero compartilhar com vocês. Se Deus assim me permitir, me der graça, né? Vamos ler a palavra de Deus, então. 2 Reis, capítulo 22. Diz assim: Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida, e era filha de Adaías, de Boascate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não desviou-se nem para a direita e nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Zafã, filho de Azalias, filho de Mesulã, à casa do Senhor, dizendo: sobe Euquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo. Que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e têm ao seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para que reparem os estragos da casa do Senhor, os carpinteiros, os edificadores, os pedreiros, e comprem madeiras e pedras lavradas para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que lhes entregaram nas mãos, porque todos procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou na mão de Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro e se achou na casa do Senhor, e entregaram nas mãos dos que dirigem a obra que tem ao seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido a palavra do livro da lei, rasgou as suas vestes, e ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, e a Aicã, filho de Safã, Aquibor, filho de Micaías, a Zafã, o escrivão, e Asaías, servo do rei, dizendo: ide consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porque nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto está escrito. Então o sacerdote Ilquias, Aicã, Aquibor, Zafã e Asaías foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, guarda-roupa, filho de Shiva, filho de Aras, e falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para provocarem a ira, com todas as obras das suas mãos. O meu furor se acende contra este lugar e não se apagará. Porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que ouvistes. Quanto o teu coração te moveu e te humilhou perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, e que seriam para assolação e para maldição, rasgaste as tuas vestes, choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te reunirei aos teus pais,
e tu serás recolhido em paz para a tua sepultura. Os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Até aqui, irmãos. Podem sentar, querido Deus, bondoso Pai, aqui estamos diante de Ti, da Tua palavra que lemos, pedimos, Pai, Tua graça, Tua compreensão, e que Tu venhas falar claramente aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus e Te agradecemos. Amém? E amém. Foi um pouco extensa a leitura, mas para nós entender uma história bastante extensa, ela entra no capítulo 23 ainda, mas até ali já está bom, né? Para nós entendermos, irmãos, o que aconteceu na vida deste rei. Como nós lemos aqui, Josias tinha quantos anos de idade? Tinha 8 anos de idade quando ele assumiu o trono. E ele, o testemunho bíblico é muito claro, diz que ele fez o quê? Fez o que era reto perante o Senhor, e andou no caminho do seu pai, no caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Então, a palavra do Senhor está dando testemunho da vida desse menino. Com 8 anos de idade, ele perde o seu pai, e ele assume o trono, e ele anda no caminho do Senhor. E ele tem uma caminhada reta, ele anda reto perante o Senhor, e anda no caminho de Davi. É um testemunho excelente na vida deste menino. Mas este menino, irmãos, ele tem, chamado Josias, ele chega num tempo muito difícil para assumir o trono de Israel. Nesta altura, Israel estava, como é que eu vou dizer, irmãos, profundamente, depravado. Israel havia se mesclado, se misturado. Israel estava cultuando outros deuses e mergulhado na idolatria. E é nesse contexto que ele assume a liderança de rei. Só que ele assume com 8 anos de idade. E perceba que no 18º ano, ele começa uma obra, reparar o templo, lá em Jerusalém. No 18º ano. Então o rei Josias tinha agora quanto? 26 anos. 26 anos de idade. Quando ele começa a olhar para as coisas de Deus e começa uma grande reforma no templo, o qual estava em ruína. Por que esse templo estava assim, irmãos? Porque ele herdou dos seus pais esta miséria espiritual. Este Josias, ele era, irmãos, neto do rei Manassés, filho de Amon. Manassés foi o rei mais perverso de Israel. O pior rei de Israel foi o rei Manassés. E por causa dele, do comportamento dele, da atitude dele, do seu avô Manassés, ele está herdando o reino nesta condição. E ainda, irmãos, sobre eles havia uma sentença de juízo. Havia uma sentença sobre eles. Deus havia dito: por causa dos teus pais, me provocaram a ira, me afrontaram servindo e adorando outros deuses. E por causa dos pais de vocês, por causa deles, eu trarei estes grandes males sobre esses dias. E ele recebe o trono nessa situação. E eu quero ler com vocês, irmãos, a vida de Manassés. Folheie a sua Bíblia no capítulo 21. O que esse homem fez. Pelo que vamos ler aqui, nós vamos entender o estado que estava o templo. E o povo, a vida espiritual do povo. Olha lá, o 21. Tinha Manassés, que é o avô de Josias, o pai de Amon, e filho do rei Ezequias, outro rei bom de Israel, que fez o que era reto ao Senhor. Nem sempre os filhos seguem a linhagem do pai, Porque Ezequias foi um grande rei. É um grande rei, trouxe a grande reforma para Israel. Mas Manassés levou o povo à idolatria. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Esibá, uma coisa assim. Vocês entenderam, Aleluia.
Aí no verso 2 começa a dizer o que ele fez, irmãos. Só coisa ruim. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios. O Senhor expulsara de suas posses e de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, o seu pai, havia destruído. E levantou altares a Baal e fez poste ídolos, como o que fizera Acabe, rei de Israel. Se prostrou diante de todo o exército do céu e serviu. Edificou altares na casa do Senhor, o qual tinha dito em Jerusalém, porém o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos dois átrios da casa do Senhor, e queimou o seu filho como sacrifício à divindade, e pelas nuvens era agoreiro, tratava com médium e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel. Poreis o meu nome para sempre, e não farei que os pés de Israel andem errante da terra que dei aos seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer segundo tudo o que lhe tenho mandado, e conforme toda a lei de Moisés, meu servo, que lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram, e Manassés de tal modo o fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Veja só, irmãos, então quando o Manassés assume o trono, ele traz toda esses ídolos para dentro do santuário de Deus, o qual Deus já havia proibido por meio de Salomão, por meio de seus servos, que a casa de Deus, os templos, seria um santuário para ser ministrada a palavra de Deus, os ensinamentos bíblicos, para os sacrifícios. Então Manassés, quando ele assume o trono, meus irmãos, ele contamina toda a casa de Deus. Ele levanta altares a Baal, ele levanta os ídolos, ele consulta os perjuros, os adivinhos, ele consulta os astros, as estrelas, o sol, a lua, ele faz tudo isso. E a Bíblia diz que ele faz o povo inteiro errar. E ele levou todo o povo à idolatria e outras coisas mais. Como se não bastasse, irmãos, toda a idolatria e tudo aquilo, ainda ele fez dentro da casa do Senhor. Depois nós vamos ler o 23, a partir do verso 7, quando o Josias faz a purificação do templo. Diz que ele construiu casa de prostituição dentro do templo. Havia casa de prostituição. E como se não bastasse, no Vale de Rinom, que era um lugar perto de Jerusalém, perto do Getsêmani, é um vale que tem ali, ele construiu uma torre chamado, no capítulo 23, o verso 10, Tofet, que é o Vale de Rinom, era um lugar consagrado a Moloque, aonde ele sacrificava os seus filhos a Moloque. Até isso ele fez, ele ensinou. Ele fez todo o Israel se perder, adorar Baal, a Astarote, adorar as estrelas, os céus, a consultar o espiritismo, os agoreiros, os feiticeiros, tudo isso, meus irmãos, e ainda sacrificar os seus filhos a Moloque, que era um deus amonita da Fenícia. Tudo isso eles fizeram, e com isso eles afrontaram a Deus e provocaram a ira de Deus, e Deus está irado. Como se não bastasse, meus irmãos, toda esta depravação total, esta afronta a Deus declarada, essa rebeldia, contra Deus, quando ele morre, o seu filho Amon entra no governo para reinar, mas felizmente ele só reina 2 anos, e ele segue no mesmo caminho do seu pai, fazendo as mesmas coisas, atolando Israel na prostituição, na idolatria, no espiritismo e cultos
a Moloque, sacrifício de crianças, isso tudo eles estavam fazendo. Amon seguiu o mesmo caminho, mas de Amon nasceu Josias. Nasceu esse menino, que agora ele tem 8 anos de idade, e ele assume o trono. Somando aqui, irmãos, todos esses anos em que Israel estava mergulhado na idolatria, no espiritismo, afrontando a Deus, nós encontramos 83 anos. 83 anos sem a palavra de Deus, sem o conselho de Deus, e eles adorando ídolos e se entregando aos prazeres e todas as piores abominações diante dos olhos do Senhor. Não havia temor de Deus diante dos olhos deles. Não havia temor. E esse menino, chamado Josias, com 8 anos de idade, ele assume o trono. E a Bíblia faz questão de dar o testemunho que ele fez o que era reto perante o Senhor, andou no caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Mas eu acredito que quando ele assumiu o trono, irmãos, ele teve o aval, né? Todo o acompanhamento de quem? Da sua mãe. Veja a importância de uma mãe na vida de um filho. Veja a importância, irmãos. Ele tinha 8 anos de idade. Provavelmente a sua mãe foi a sua conselheira, né? E aqueles que estavam em sua volta, homens e mulheres tementes a Deus. A Bíblia diz que ele andou no caminho de Davi, seu pai. Veja que a Bíblia diz que agora Davi é o pai dele. Ele não diz que Amon é o pai dele, porque ele andou no caminho do servo do Senhor. E acredito que com a ajuda da sua mãe, ele se manteve reto, íntegro, na presença de Deus. Então veja a importância de uma mãe na vida de um filho. O seu filho depende de você, mãe e pai. Os nossos filhos dependem de nós. Precisamos ensinar os nossos filhos a se manterem reto e puros no caminho do Senhor, no meio de uma geração pervertida. Porque esse era o contexto. Toda a nação de Israel estava mergulhada na idolatria, na prostituição, na feitiçaria, no espiritismo. Eles não queriam saber de Deus. Mas no meio de tudo isso havia ainda um remanescente. Alguém que foi protegido, acolhido, guardado, preservado, não é? Para fazer diferente. Josias fez diferente. Josias quebrou, cortou o ciclo. Não tem essa de que o meu pai era bêbado, eu também vou seguir o caminho dele, eu também vou ser um bêbado. O meu pai era violento e cruel, eu vou seguir os caminhos do meu pai. Josias disse: não, eu não quero isso para mim. O meu pai era isso, era aquilo, mas eu vou fazer diferente. Eu vou fazer o que Deus quer. Eu não vou seguir o caminho do meu pai, eu vou seguir o caminho de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Aprendemos com o rei Josias, irmãos. E a Bíblia diz que com 26 anos de idade, ele começa uma grande reforma. Ele começa a reformar o templo. O templo que estava do jeito que a gente viu, né? Cheio de altares dedicados a Baal, a Astarote e a Moloque. E aí a Bíblia diz, irmãos, que ele envia o seu escrivão, chamado Safã, a consultar Ilquias, que era o sacerdote da época, a contar o dinheiro que eles haviam arrecadado, os guardas haviam arrecadado uma oferta, provavelmente dos irmãos, para construir o templo. E ele envia Safã, o escrivão, e eles vão nesta missão. E a Bíblia diz, irmãos, que eles fazem tudo o que o rei ordena. Pegam o sacerdote Ilquias, fazem a revisão, e em tudo eles foram achados perfeito. Veja no verso 7 que eles tinham cuidado, irmãos, porém não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregava nas mãos, porquanto eles procediam com fidelidade. Era um grupo assim, sabe, unidos, que queriam construir a obra de Deus, diferente dos demais. E no meio disso, quando eles estão fazendo aquela reforma da construção, provavelmente tirando as sujeiras, não é? A Bíblia diz, irmãos, que foi encontrado um livro lá, perdido, tirado no chão, empoeirado, sem valor nenhum.
O livro era a lei de Deus. Estava perdida onde? Dentro da igreja, dentro do templo. Por que a Bíblia estava ali? Por que a lei de Deus estava perdida? Porque eles não tinham interesse nenhum. Não tinha valor nenhum para eles aquilo ali. Entendeu, irmãos? Eles encontraram a lei de Deus no templo. Porque a lei já não fazia parte da vida deles. A lei, irmãos, é a norma de vida para o povo de Deus. Os estatutos, os mandamentos. E eles perderam o contato com a palavra de Deus. A Bíblia, a lei de Deus não era mais a regra de fé e prática na vida deles. Eles estavam vivendo sem Deus. A palavra de Deus estava perdida. Não tinha nenhum valor, não fazia sentido para eles a palavra de Deus. Por isso então, o templo se encheu de idolatria. Entendeu? De espiritismo. Se encheu de Baal, se encheu de demônios, se encheu de Satanás. Onde a palavra de Deus não é priorizada, onde não tem a palavra de Deus, irmãos, é aí que nasce a inveja, idolatria, feitiçaria. Vocês estão entendendo? Por que o templo estava amarrotado disso? Culto a Baal. Havia uma casa de prostituição. As mulheres, elas construíam roupas para os ídolos de Baal, para os postes ídolos. Por quê, meus irmãos? Porque lá não existia mais a palavra de Deus. Não tinha mais. A palavra de Deus não tinha valor nenhum. Cada um vivia da forma que queria, segundo seu pensamento, aquilo que é bom para mim. Eu vou fazer o que é bom para mim. A palavra não é regra, não é norma. A palavra não faz sentido. Nós não temos a palavra há muitos anos. Quem encontrou a palavra? O sacerdote Ilquias. Foi ele que encontrou a palavra. Ele encontrou a palavra perdida e disse para o Safã, o escrivão, diz: olha o que eu achei no templo. Entregou na mão dele. O escrivão leu, a Bíblia diz que ele leu, pegou e levou a palavra, a escritura de Moisés, provavelmente a Torá toda. Chegou lá, deu o relatório para o rei sobre o andamento da obra, da construção. Diz: está tudo ok, o pessoal lá está trabalhando tudo direitinho, contei o dinheiro, está tudo certo lá, todo mundo está andando na linha. Só que o sacerdote Ilquias, ele achou um livro lá e me deu para ler. E aí a Bíblia diz, irmãos, que ele lê para o rei. Ele começa a ler a lei do Senhor, a palavra de Moisés, que estava perdida no templo, empoeirada, não tinha nenhum valor, estava lá, junto com os entulhos. E ele lê para o rei, e acontece uma coisa extraordinária. Acontece uma explosão. Quando o rei começa a ouvir a palavra de Deus, irmãos, ele é impactado pela palavra de Deus. Ele é transformado pela palavra de Deus. Houve uma transformação na vida dele radical. Uma coisa assim, sobrenatural. Uma coisa muito poderosa. Mexeu com ele. Mexeu com a estrutura dele. Colocou esse homem em alerta, de pé, quando ele ouviu a palavra. A Bíblia diz no verso 11 que ele, ao ouvir a palavra do livro da lei, ele rasgou as suas vestes. Houve uma reação. Porque quando o escrivão Safã estava lendo, ele estava prestando atenção. E ele viu perfeitamente aquele texto que fala que Deus havia determinado juízo, condenação sobre a nação por causa de Manassés e por causa de Amon. Veja só, meus irmãos, a palavra de Deus que estava perdida foi achada e ouvida por um homem, e esse homem é impactado pela palavra de Deus, e ele toma uma posição, ele se mexe para fazer algo, ele não se conforma. Veja o quão cego e separado, divorciado da palavra de Deus estava o próprio sacerdote Ilquias.
Nem ele entendia mais a lei. Nem ele conhecia mais a lei. Era tantos anos sem incensar, sem ministrar no santuário. Nem ele entendia mais a lei. O rei pegou, chamou o Ilquias, chamou os seus príncipes e diz: olha, nós temos que dar um jeito. Nós temos que consultar alguém que saiba interpretar isso aqui. Olha só como eles estavam cegos, né? Divorciados da palavra, não tinham conhecimento nenhum da palavra de Deus. Eles não sabiam. Vamos procurar alguém. Aí ele envia os seus mensageiros, o sacerdócio vai junto, e eles vão à casa de Hulda, que era a profetisa da época. E Hulda então relata aquela palavra que o rei leu e diz: esta palavra é de Deus, e ela vai se cumprir sobre este povo, por causa da rebeldia deste povo. Isso vai acontecer. Há um juízo. A palavra de Deus diz que vai trazer assolação, destruição sobre este povo. E ela confirma, e ela diz, ela tem duas mensagens aqui, a profetisa Hulda. Ela tem uma mensagem negativa e uma positiva. Quando os sacerdotes vão até ela responde, diz: olha, é verdade, o que o Senhor falou é verdade. Deus está irado com esse povo, porque eles queimaram incenso a outros deuses, eles me afrontaram a ira. E esta palavra não vai passar, vai se cumprir na vida deles. Vai se cumprir na vida deles. Mas, porém, acompanhe no verso 18, a mensagem que ela envia para o rei é diferente. É diferente. Mas, porém, ao rei de Judá, que é o rei Josias, ao rei de Judá, que vos enviou a mim para consultar ao Senhor, assim lhes direi, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca da palavra que ouvistes. Porquanto o teu coração se moveu e se humilhou perante o Senhor, quando ouvistes o que falei, contra este lugar e contra os moradores, que seria para assolação e para maldição, rasgaste as tuas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi. Aleluia. Quando Josias ouviu esta sentença, irmãos, ele se posicionou. Ele rasgou as vestes, ele chorou diante de Deus e ele viu com clareza o juízo de Deus. Aquele povo estava tão longe de Deus, tão insensível à palavra de Deus, irmãos, que eles não estavam percebendo. Sinal de morte mesmo. Veja o que é o poder da palavra, pastor Telmo, pastor Giovanni, o poder da palavra. Quando esse homem teve um encontro com a palavra de Deus, seus olhos foram abertos e ele viu o que a nação inteira não estava vendo. Disse: meu Deus do céu, vocês não perceberam isso? Vocês não viram, o sacerdote não viu isso? Há uma sentença sobre nós. Há um juízo de morte, destruição sobre nós. Vocês não estão vendo isso? Vocês não estão percebendo o que está ao redor? Vocês não estão percebendo o que foi introduzido no templo e o que foi trazido ao templo provocou a ira de Deus. Deus está irado e Deus vai destruir tudo. Deus vai trazer juízo. Ele viu isso. E quando ele percebeu isso, irmãos, o que ele fez? O que eu e você temos que fazer. Ele se humilhou diante de Deus. Ele chorou diante de Deus. Ele não ficou: está todo mundo corrompido mesmo? Tu acha que eu vou fazer alguma diferença? Né? Ele poderia se acomodar. Eu tive a revelação de Deus, mas tu acha que eu vou mudar essa nação? Eu vou mudar essa gente, o pensamento deles? Tem mais o que fazer. Vou me conformar. Ele não se conformou, irmãos. Por quê? Porque ele teve um encontro com a palavra de Deus. Ele foi impactado com a palavra de Deus. Foi algo muito sério. Muito sério, irmãos. Coisa que há 83 anos eles não tinham. Eles não tinham a palavra de Deus. Como pode, irmãos, a palavra de Deus se perder dentro da igreja? Entre os fiéis?
E quando ela se perde, olha o que acontece. Quando se perde o contato com a palavra de Deus, o santuário é corrompido. Entendeu? Nós colocamos para dentro do santuário os ídolos. Quando nós perdemos o contato com a palavra de Deus, irmãos, nós viramos idólatra, espírita. Nós vamos consultar os astros, os adivinhos. Esse é o maior perigo. Esse é o perigo que nós corremos se nós perdemos o contato com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmãos, é a norma de vida do cristão. É o que norteia a nossa vida, é o que nos guia pelo caminho do Senhor. Olha como eles estavam. Errado, sacrificando seus filhos a Moloque. E hoje não é diferente, irmãos. Hoje não tem mais esse sacrifício. Em todas as clínicas, nós assistimos aborto de crianças. O que é isso? Culto a Moloque, sim. Por quê? Porque eles não têm a palavra de Deus. Deus não significa nada para eles. A palavra está perdida na vida deles. Eles não fazem uso da palavra na vida deles. A palavra não é regra de fé, de prática. A palavra não faz sentido, não tem poder nenhum. Eles não temem a Deus. Por isso eles consagram seus filhos a Moloque. Hoje não é diferente, irmãos. Quantos aí estão na idolatria, no espiritismo? Por quê? Porque perderam o contato com a palavra. Não querem saber da palavra. E muitas igrejas hoje estão aderindo a isso. Estão substituindo o culto, irmãos, por shows. Olha o perigo aí. Por apresentações, por campanhas. Nunca devemos substituir a palavra de Deus. Ela é a nossa norma de fé e prática. A Bíblia diz que ela não pode se apartar do nosso coração. Guardei no meu coração a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Israel se perdeu, irmãos. Se aprofundou na prostituição, na idolatria, no espiritismo. E ainda adorou Moloque, sacrificou seus filhos, porque eles se apartaram da palavra de Deus. Não tem nada mais importante nessa terra que a palavra de Deus. Amém? Jesus disse: passará os céus, mas a minha palavra não passará. É a palavra de Deus, irmãos, que permanece para sempre. Tudo vai passar. Então nós não podemos perder o contato com a palavra. Quando esse homem teve um encontro com a palavra de Deus, a sua vida foi transformada. Esta geração não precisa de luzes, não precisa apagar a luz e pintar a igreja de preto. Entende, irmãos? Nós não precisamos criar clima para ganhar os jovens. Os jovens precisam da palavra de Deus, ter um encontro com a palavra de Deus. E os seus olhos então serão abertos, e eles vão ver um grande juízo que está sobre eles. O Josias, ele viu, ele teve os seus olhos abertos, irmãos, quando ele ouviu a palavra. Ele disse: meu Deus do céu, há um grande juízo sobre nós, e esta gente não está vendo. Eles não estão enxergando, eles não estão vendo isso. Eles estão insensíveis, eles não conseguem ver, como um morto, eles não sentem, eles não estão percebendo que há um juízo de Deus sobre nós. E não é o que acontece com essa nação, com essa juventude, e com muitos crentes, irmãos, que perderam o contato com a palavra. Eles não percebem que um juízo está sobre nós, e nós temos que andar na linha, temos que andar de acordo com a palavra de Deus. Nem para a direita e nem para a esquerda, não podemos sair da rota. Deus nos chamou para a obra missionária. Deus nos chamou. Aleluia. Louvado seja Deus. Veja que o trato é diferente, irmãos. Deus trata diferente com aquele que ouve a palavra e responde com fé. Com o povo, a profetisa Hulda disse: olha, sobre este povo Deus vai trazer, Deus vai cumprir a sua palavra. Mas sobre aquele que me enviou, que enviou vocês a mim, assim diz o Senhor, porque ele se humilhou, porque ele chorou, ele rasgou as suas vestes, eu o ouvirei. Veja que é um trato diferente, pastor, com aquele que ouve a palavra de Deus e treme, e diz: esta palavra é verdade, o que Deus está dizendo é verdade.
Eu tenho que me submeter a esta palavra. A palavra de Deus é a verdade. E esta palavra vai se cumprir na minha vida. Deus tem um trato diferente com aqueles que ouvem a palavra e creem. E se apropriam. Veja, irmãos, o temor encheu o coração dele. O temor de Deus. E ele não ficou pasmado. Ele não se conformou com a mesmice. Como eu disse aqui, está todo mundo perdido mesmo. Um mais, não faz diferença nenhuma. Olha essa geração. Como é que eu vou mudar essa geração? Irmãos, Josias mudou a geração inteira. Porque ele se posicionou. Ele temeu o coração de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que antes dele não houve rei. E depois dele também não houve. Alguém, veja aqui no capítulo 23, no verso 25, dá o testemunho do rei Josias. Diz assim, ó, antes dele não houve rei que fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, e segundo a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Ele foi o maior rei, o maior reformador de Israel. Antes dele não se levantou e depois também não. A Bíblia dá testemunho do que esse homem fez. Ele abriu o coração, ele pegou a palavra de todo o coração, como nós lemos aqui, irmãos, ele se humilhou na presença de Deus e disse, não, de hoje não passa. Eu vou me humilhar na presença de Deus, eu vou orar, e eu vou interceder, e eu vou fazer diferente, e Deus vai fazer alguma coisa. No capítulo 23, ali, irmãos, nós vemos que o rei Josias, ele pega todas as autoridades, os profetas, ele pega os sacerdotes, e o que ele faz? Ele faz uma aliança. Ele faz todo mundo se voltar para Deus, e consertar a vida, e fazer uma aliança com Deus. Veja só, meus irmãos, esse é o caminho daquele que teve um encontro com a palavra de Deus, que teve um encontro com Deus. Ele faz uma aliança com Deus, ele se converte ao Senhor. O rei subiu à casa do Senhor, verso 23, 2. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles as palavras do livro da aliança, que fora encontrada na casa do Senhor. E o rei pôs em pé, junto a uma coluna, e fez aliança entre o Senhor, para seguirem e guardarem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus testemunhos, e de todo o coração e de toda a alma, cumpriram a palavra desta aliança, e que estava escrita naquele livro, e todo o povo uniu-se a esta aliança. Louvado seja Deus. Veja só, irmãos, quando uma pessoa é incendiada por Deus, né? Quando uma pessoa tem um encontro com Deus, com a palavra de Deus, a vida dele é transformada, e logo em seguida ele quer que as vidas de outras pessoas sejam transformadas, e ele traz todo o povo, e reúne o povo, e todos eles fazem aliança com o Senhor. Depois de feita a aliança, irmãos, agora ele começa um processo de limpeza, de purificação no templo. Não adianta começar a purificação antes da aliança. Tem que haver arrependimento, confissão de pecado, renovar a aliança. Amém? Depois sim, nós começamos a nos purificar. E a Bíblia diz, irmãos, que eles começam agora a tirar de dentro do templo tudo que está lá, tudo que não pertence ao Senhor, tudo que é do diabo, tudo que é de Baal, eles começam a tirar. E faz uma grande reforma na vida espiritual das pessoas. Veja o poder, irmãos, da palavra de Deus, o impacto da palavra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então o rei ordenou o sumo sacerdote Ilquias e os sacerdotes da segunda ordem e os guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinha feito a Baal, para o poste ídolo e para todo o exército dos céus, e queimou fora de Jerusalém, no campo de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destruiu os sacerdotes que o rei de Judá estabelecera
para incensarem sobre os altares da cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os incensavam a Baal, ao sol, à lua, aos mais planetas e a todos os exércitos do céu. Também tirou da casa do Senhor os ídolos, que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, o qual queimou e reduziu a pó, e lançou sobre as sepulturas do povo. Também derrubou as casas da prostituição cultual, que estava na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para os ídolos. Foi o que eu falei aqui. E todos os sacerdotes trouxeram da cidade. Então veja o que aconteceu, uma grande reforma. Veja o poder da palavra, irmãos. Um homem que foi impactado com a palavra de Deus, ele começa uma grande limpeza, uma grande reforma. Veja só o que tinha introduzido dentro do templo, não é? Todos aqueles ídolos, aquelas práticas. E a Bíblia diz que eles limparam, tiraram tudo e jogaram no vale de Cedron, que era perto de Jerusalém, um lugar de lixão ou um lugar de cemitério. Era o lugar onde eles levaram o vale de Cedron. Veja só, meus irmãos, o que eles fizeram também. Eles pegaram os sacerdotes que foram instituídos pelo rei e também destruíram os sacerdotes. Eles mataram os sacerdotes, os falsos sacerdotes. Tudo isso eles fizeram. Destruíram a casa da prostituição. Fizeram realmente uma grande reforma, uma grande mudança no santuário de Deus. Aqui no verso 10 diz assim: também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Rinom, para que ninguém queimasse seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Veja que esse Tofete aqui, irmãos, eu fui estudar, e esse lugar era um altar erigido a Moloque, o lugar das chamas, tipo um lixão da cidade, onde queimavam corpos de pessoas, esse lugar. E o que ele fez? Ele profanou, ele destruiu, ele removeu. Veja o poder, irmãos, da reforma. Veja o poder da palavra, o poder do encontro do homem com Deus. Tudo isso estava acontecendo. Uma limpeza extraordinária. Veja que primeiro começou na vida dele. A reforma começou nele, na pessoa dele. Ele teve um encontro com Deus. E ele fez uma aliança com o Senhor, e trouxe todo o seu povo a também fazer uma aliança. Depois eles começaram a purificar o templo, o santuário. O santuário de Deus não era mais o santuário da adoração, não era mais um santuário dedicado ao Deus vivo, ao ensinamento da lei, da palavra de Deus, não. O santuário estava contaminado. Eles queimavam incenso a outros deuses, eles cultuavam outros deuses, eles adivinhavam os espíritos. Tudo isso acontecia dentro da casa de Deus. E tinha até uma casa de prostituição. Está vendo, irmãos? Veja a corrupção moral e espiritual deste povo. Por que isso? Porque eles se divorciaram da palavra. Porque eles se apartaram da palavra. Se tornaram idólatras, feiticeiros. Vocês entendem? Passaram a consultar os astros, a lua, as estrelas. Cuidado, se você vê alguém falando com a lua, com as estrelas, isso é espiritismo. É o maior sinal de que essa pessoa esqueceu da palavra, não tem palavra. Se você vê alguém levantando ídolos, adorando ídolos, se você vê alguém aderindo ao espiritismo, o que é isso? Sinal de que essa pessoa não tem a palavra. Ele se divorciou da palavra, ele não conhece a palavra de Deus não é verdade, não faz sentido na vida dele. Ele consulta os astros, entende? Ele adora o sol, a lua, as estrelas, os planetas, o exército dos céus. Esse é o sinal, irmãos, de quem está divorciado da palavra. Se você vê alguém consultando o horóscopo, sabe o que é isso? É alguém que não conhece a palavra, porque o nosso futuro está na mão de Deus. Todos os nossos dias estão escritos, determinados pelo Senhor. Nós não precisamos consultar agoreiros, médiuns, não. Nós temos a palavra de Deus, ela é bússola, ela é que nos guia. Nós temos que ser guiados pela palavra de Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, uma grande reforma
o rei Josias promoveu na nação de Judá, destruiu toda a abominação que havia dentro da casa de Deus. Amém, irmãos? O santuário foi limpo, foi purificado. Por quê? Porque voltou a palavra para aquele lugar. Amém? A minha pergunta é: como é que está o teu santuário? Ou não sabeis vós que vós sois o santuário de Deus e que Deus habita em vós? Quais são os ídolos que estão aí erguidos? Dinheiro? Trabalho? O que é? É necessário tirar, irmãos. Nós temos que servir um só altar. Temos que levantar um só altar. O altar da adoração. O altar da adoração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra, veja que tristeza, irmãos. Não é? Veja a tristeza desta nação. Você não olha, você olha para a nação de Judá e vê, eles estavam corrompidos, apartados da palavra de Deus, afrontando a Deus. Eles estavam cegos, mortos. Eles não tinham mais sensibilidade. Um juízo de destruição pairando sobre eles. Uma sentença de destruição sobre eles. E eles tomando Coca-Cola. E eles nem aí. Entendeu? Isso é insensibilidade com a voz de Deus, com a palavra de Deus. Deus está dizendo: eu vou destruir vocês. Vocês precisam se arrepender, vocês precisam se voltar para mim. E eles vivendo como se Deus não existisse. Como se não tivesse que encarar o duro e amargo juízo de Deus. Isso é uma pessoa, irmãos, que está à parte da palavra de Deus, que não tem a palavra de Deus. Porque quem tem a palavra de Deus, irmãos, ele orienta a sua vida sobre os mandamentos de Deus, sobre os estatutos de Deus. A palavra é regra. A palavra é o que norteia a sua vida. É a base, é o rumo da nossa vida. Não podemos nos apartar da palavra de Deus. Porque se nós nos apartarmos, nós vamos virar exatamente isso aqui. Idólatras, feiticeiro, espírita. Vamos consultar os mortos. Vamos olhar para o céu e adorar o sol, a lua, as estrelas. É isso que vai acontecer, irmãos. Escuridão, trevas. É assim que eles estavam. Lâmpada para os meus pés é a tua. Eles estavam em trevas. Por isso eles estavam consagrando os seus filhos a Moloque. Entende, meus irmãos? E a gente vê uma geração inteira a parte da palavra de Deus. Como é que eu sei isso? Pelas atitudes, pelas escolhas das pessoas. Elas preferem estar em qualquer outro lugar, menos aqui. Menos no estudo bíblico, menos na reunião de oração. Eles preferem estar em outro lugar. Por quê, irmãos? Porque estão divorciados da palavra de Deus. A palavra de Deus não faz mais parte, não faz mais sentido. Ele está vivendo a sua vontade, o seu querer. E isso é terrível. Aleluia. Depois de toda esta purificação, irmãos, no templo, o que eles fazem? Eles voltam à prática de uma coisa que há 83 anos eles não praticavam mais. A Páscoa do Senhor. A Páscoa. Eles celebram a Páscoa. No capítulo 23 e o verso 21. Acontece a celebração da Páscoa. A Santa Ceia do Senhor. Primeiro, o encontro com Deus. O encontro com a palavra. Depois, a renovação da aliança. Depois, a purificação do templo. Depois, a Santa Ceia. Por isso que é necessário a gente confessar antes, não é? Tem que fazer aquela oração antes, pedir perdão, purificar. Então depois, a Santa Ceia, a Páscoa. Aleluia. Deu ordem ao rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor, vosso Deus, como está escrito na lei da aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel. Nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Está vendo, irmão? Quanto tempo fazia que eles não celebravam a Páscoa? Desde o tempo dos juízes, dos reis de Israel.
A palavra estava perdida. Eles estavam perdidos em trevas. Eles não celebravam mais a Páscoa, que é a Santa Ceia dos judeus. O que é a Páscoa? A Páscoa é aquela celebração de 7 dias que os judeus celebravam a grande libertação do Egito. Páscoa significa isso, passagem, a libertação deles. Eles celebravam e eles tiravam 7 dias de festa, celebrando ao Senhor. Isso estava morto, apagado. Por quê? Porque não havia palavra. Eles estavam sem a palavra. Eles não estavam mais cultuando ao Deus eterno, o Criador do sol, da lua. Eles estavam adorando o sol e a lua. Estavam adorando a criação de Deus, em vez do Criador. Veja o perigo que é, irmãos, não estar atento, alimentando a nossa vida, a nossa alma com a palavra de Deus. Jesus disse: nem só de pão, mas de toda a palavra. Temos que, amém? Aleluia, louvado seja Deus. Então vamos orar ao Senhor e pedir, irmãos, que Ele nos dê força, que Ele nos encha da sua graça, para nós estudarmos. Foi o que nós estudamos ontem, né? Em 1 Timóteo. Aplica-te ao ensino, ao estudo. O estudo da palavra de Deus. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te aparta da doutrina do Senhor. Veja a importância que tem a palavra, irmãos. O que tem de gente por aí brincando com a palavra de Deus, né? E agora ele está mais para bobo da corte do que para profeta. Hoje o que a gente vê em cima dos altares, pastor, são pregadores entretendo o povo, contando piadas, fazendo o povo rir, chega a doer a barriga. A palavra de Deus não é para fazer o homem rir, é para fazer o homem chorar, colocar ele de joelho, dizer: Senhor, meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda, enche o meu coração. Entendeu, irmãos? Por que que eles estão assim? Porque se divorciaram da palavra. Eles tiram 45 minutos falando de dízimo e oferta, arrumando patrocinador para o programa, assina a revista, é isso, 40 minutos pedindo dinheiro. Por quê? Porque estão divorciados da palavra, eles não têm palavra. Entendeu, irmãos? E mais 40 de testemunho, não tem palavra. Mais 20 de apresentação e show. Agora o fulano vai cantar e começa a subir gente e não para mais. É um, é dois, é uns 30 cantando. 2 minutos para a palavra. Foi-se a palavra. E muitas igrejas não têm mais ensino. Entendeu, irmãos? Porque a palavra lá faz muito sentido. Eu vim buscar minha bênção, né? Eu vim buscar minha bênção, eu vim buscar o meu milagre. O que eu quero com palavra? Palavra não faz sentido. Eu quero prosperar, eu quero ser curado, eu quero casar, eu quero prosperidade na minha vida. É isso que eu quero. Quero palavra. O que eu quero com palavra? Entendeu, irmãos? Tem muita igreja aí que está perdida. Entendeu? Você dá mais conta mais do grande juízo de Deus. A Bíblia diz que Deus vai vir com furor, com o fogo da sua ira. É assim que Ele vai visitar essa terra. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Isso não é para te assustar, é para te guardar a palavra no coração. Amém? Aleluia. Vamos pedir a Deus que Ele nos ajude e que a gente possa amar a palavra de Deus, assim como Jesus amou e por ela se entregou. Senhor, muito obrigado, Senhor, por todo o teu conselho divino e eterno. Que a tua palavra, Senhor, que é a firmeza, que é lâmpada, que é espada de 2 gumes, a palavra, Senhor, pela qual o Senhor criou todas as coisas, o Senhor trouxe a existência, tudo que existe,